Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk to Biz. Se você não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk to Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre branding, onde eu estou explicando os principais termos e conceitos que são utilizados nessa área. Hoje nós vamos falar sobre o consumo influenciado por fatores culturais. Que fatores são esses e qual o peso que eles têm na tomada de decisão do consumidor? Vamos lá, vamos para o vídeo. Quando você fala sobre decisão de compra do consumidor, existem alguns grupos de fatores que normalmente influenciam nessa tomada de decisão. A gente pode enumerar pelo menos 5 grupos de fatores que normalmente são levados em consideração na hora que a gente está estudando um determinado grupo de consumidores e elaborando uma estratégia de marketing. A gente começa falando de fatores pessoais, onde eu vou elencar ali questões demográficas, dados estatísticos da população, então eu vou falar sobre faixa etária, composição familiar, região onde mora. Então esses fatores pessoais podem ser considerados aí o primeiro grande grupo de fatores que a gente leva em consideração na hora de tentar entender um comportamento de compra. Mas não se resume a isso. Além dos fatores pessoais e demográficos, como a gente poderia chamar também, a gente poderia falar de fatores que são psicológicos, tem a ver com a personalidade do indivíduo, a gente pode falar de fatores sociais, os grupos com os quais ele convive, grupos que ele tem como referência, grupos com os quais ele quer se identificar, grupos com os quais ele não quer se aproximar, não quer se identificar. Todos esses são fatores sociais que obviamente têm um peso também, têm um poder de influência na decisão de compra desse consumidor. Um quarto grupo de fatores são os fatores situacionais ou contextuais. Isso significa dizer que dependendo da situação em que eu esteja ou o contexto em que eu esteja naquele momento, pode ser que eu esteja mais ou menos propenso a consumir determinado tipo de oferta, a buscar por determinado tipo de oferta ou por determinado tipo de solução. O quarto grupo de fatores é esse grupo dos fatores situacionais ou de contexto. E por fim a gente vai trazer os fatores culturais. Eu quero chamar a atenção desse grupo específico, é claro que é o tema do nosso vídeo, porque isso parte de um princípio diferente do que normalmente se estuda dentro do marketing, que é olhar o consumo também como um fenômeno cultural. Quer dizer que, no geral, se olha muito de um ponto de vista, às vezes, prático e técnico, talvez, e que, olha, as pessoas vão comprar algo porque precisam daquele algo, elas compram um determinado item porque aquele item vai servir para alguma coisa que elas façam. E elas contratam determinado serviço porque aquela prestação de serviço vai auxiliá-las em algum ponto da sua vida ou em alguma tarefa que elas venham a desenvolver. Isso de um ponto de vista muito prático, muito racional. Mas na realidade, uma boa parte das decisões de compra que a gente toma, principalmente falando de bens de consumo, tem relação muito mais forte com aspectos culturais. Mas vamos lá, o que é um aspecto cultural? Talvez para a gente entender melhor essa questão do consumo pela perspectiva cultural, vamos olhar para a definição de cultura. Porque no dia a dia as pessoas acabam tratando cultura como uma definição para o conjunto de conhecimento que uma pessoa tem, ou no geral, ou sobre determinado assunto. Então as pessoas vão falar assim, o fulano tem muita cultura musical, por exemplo, ou o ciclano tem uma cultura muito ampla, significa que ele é muito estudado, que ele tem muito conhecimento, mas não é essa cultura, não é nesse sentido que a gente está falando. Vamos olhar para o conceito de cultura mesmo como algo compartilhado por uma população. Então, para isso, vamos recorrer aqui a uma definição que me parece interessante. Cultura pode ser compreendida como comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social. Então a gente poderia definir isso como todos os códigos e símbolos que são compartilhados por um determinado grupo. Por isso a gente pode falar, por exemplo, de cultura brasileira, a gente estaria englobando aí todos os símbolos, códigos, crenças que são compartilhados por esse grupo específico de pessoas, e a gente, obviamente, vai ter
infinitas subculturas dentro de um grupo desse porte, de um grupo desse tamanho. Eu posso falar de uma cultura das pessoas que moram no Rio de Janeiro, em contraposição a uma cultura das pessoas que moram em São Paulo ou em Minas Gerais. A gente pode falar de uma cultura de pessoas que moram em grandes cidades, em contraposição a uma cultura das pessoas que moram em regiões mais para o interior. Mas sempre que eu estou falando de cultura, eu estou falando justamente desse sistema de símbolos, de crenças, de códigos. Isso inclui também a linguagem utilizada e todos os elementos que estão à nossa volta. Compartilhar uma cultura é condição fundamental para que exista vida em sociedade, que as pessoas consigam ter o mínimo de entendimento e o mínimo de diálogo. Então, sempre que eu tenho uma cultura, eu estou falando desse conjunto de elementos que são compartilhados por um determinado grupo. Ora, agora que a gente já procurou entender um pouquinho melhor o que é cultura, como esses fatores culturais afetam a decisão de compra dos consumidores? Olha, eles sempre afetaram em muitos aspectos. E aí tem muitos autores que vão falar sobre isso, depois a gente pode trazer esses autores para desenvolver melhor esse tema, mas eles vão tratar justamente do consumo como ponto de partida para a construção dessa identidade e, por tabela também, dessa individualidade, e por isso a gente começa a perceber que a questão da utilidade prática que as ofertas vão ter nem sempre está em primeiro plano quando eu estou tomando uma decisão de compra. Em muitas das situações, para não dizer a maioria delas, essas decisões são tomadas com base nos significados que esses itens carregam. E aí a gente começa a perceber que o consumo de fato pode ser entendido por um viés cultural, porque as pessoas vão estar comprando coisas muito mais orientadas pelos significados que tais coisas carregam do que necessariamente pela questão funcional, técnica, embora elas continuem sendo importantes. Então é óbvio que eu compro um determinado item e espero que uma determinada funcionalidade esteja nele. Telefone celular, que é um exemplo que todos nós utilizamos. Você busca determinadas funcionalidades num aparelho de telefone, num smartphone. É conectividade, capacidade de bater foto, fazer ligação, blá blá blá, filmar, ouvir música, ouvir podcast, assistir esses vídeos no YouTube. São funcionalidades já esperadas. Mas em muitas situações, a sua decisão de compra em relação a um aparelho ou outro, uma marca ou outra, uma linha de produtos ou outra linha de produtos, pode estar sendo muito mais influenciada por aspectos culturais, ou seja, o quanto aquela determinada marca é significativa para você, o quanto ela carrega de símbolos que lhe agradam, que você toma emprestado quando consome aquela marca, ou pretende tomar emprestado quando consumir aquela marca, para atrelar esses símbolos à sua própria narrativa pessoal, e o quanto isso tem de valor para você. É claro que a gente nunca pode perder de vista essa perspectiva de relação custo-benefício. A pessoa eventualmente pode pagar até mais caro por um produto que significa mais para ela, e significa não apenas num nível pessoal, isso tem muito significado para mim, não é só isso. Ele significa porque ele traz conexões que para essa pessoa são muito importantes, e aí ela quer se apropriar dessas conexões, ou quer se apropriar desses símbolos e desses significados. Aí eu estou diante de um consumo que tem como um dos seus fatores mais decisivos o peso cultural que aquela oferta é capaz de entregar e que outras ofertas não conseguem entregar da mesma maneira. E aí a gente começa a perceber que no mundo atual, possivelmente uma grande parcela das nossas decisões de compra, elas podem ter um pano de fundo prático e funcional, mas no momento que você opta por uma marca ou por outra, por uma empresa ou por outra, isso pode ter sim um peso cultural, do que aquela marca ou aquele produto é capaz de gerar a nível de significado para você e para a sua vida. Tem vários autores bacanas que eu posso recomendar para entender melhor o consumo pela perspectiva cultural, mas eu gosto muito do professor Everardo Rocha, um professor aqui da PUC-Rio. Eu retirei um trecho aqui do livro dele que eu considero bastante objetivo e bastante pertinente para a gente entender o consumo como um fenômeno de fato cultural. Vamos lá, ele diz o seguinte: o consumo, portanto,
através de um complexo sistema de representações, define capitais sociais, expressa identidades, diferenças, subjetividades, projetos, comportamentos, relações e oferece um mapa classificatório que regula várias esferas da experiência social na cultura contemporânea. Resumidamente, o que o professor Everardo Rocha está tentando dizer com isso aqui? Ele está nos dizendo que quando a gente adquire uma mercadoria, um produto da marca A, B, C ou D, a gente está, antes de mais nada, adquirindo um símbolo. Um símbolo que traz uma série de conexões atreladas a ele. Eu gosto de brincar até com os meus alunos que muitas pessoas fazem tatuagem, né? Tem tatuagem no corpo, eu tenho também. E muitas pessoas, se vocês buscarem na internet, ou talvez até vocês conheçam alguém, muitas pessoas tatuam marcas no seu corpo. É mais comum até do que a gente talvez esteja imaginando. E aí eu pergunto a você, por que alguém tatua alguma coisa no seu corpo? Por que tatua um símbolo, um dizer, uma mensagem, uma imagem? Quase sempre é porque aquilo ali traz uma série de significados que essa pessoa quer atrelar, agregar aquilo ali na sua própria narrativa pessoal, quer agregar aquilo ali ao seu próprio universo, ao seu próprio repertório de símbolos. Quando uma pessoa usa de uma determinada marca, pela perspectiva cultural, ela está buscando esse mesmo efeito, ela está querendo se apropriar de determinados significados, de determinadas conexões subjetivas, de determinadas emoções dentro da sua própria narrativa, dentro do seu próprio conjunto de significados pessoais. É óbvio que se ela tatua marca no corpo, isso fica ainda mais explícito, né? Você tatua, já vi pessoas que tatuam Harley Davidson. É porque aquela marca, de alguma maneira, traduz significados, contém valores simbólicos que, na visão dessa pessoa, de alguma forma representam o seu estilo de vida ou reforçam algum elemento da sua personalidade e por isso ela tatua Harley Davidson nas suas costas, talvez, ou no braço. Não que eu acho que isso seja uma boa ideia, mas a tatuagem em si, ela tem essa motivação básica, né, de você atrelar determinados símbolos e significados e elementos culturais à sua própria existência, à sua própria individualidade. O uso de marcas, hoje em dia, ou de determinados produtos, também vai obedecer a uma lógica muito semelhante. É por isso que a gente não pode desconsiderar o impacto de elementos culturais na decisão de compra que o consumidor faz, e óbvio que se eu sou do departamento de marketing, ou se eu estou elaborando essa estratégia, eu preciso entender também como esses elementos funcionam, como eles impactam o comportamento e o entendimento da sociedade sobre determinado tipo de oferta e como eu posso construir os próprios vínculos culturais e simbólicos para a minha marca, para a minha oferta e por aí vai. Gente, é claro que esse é um tema super complexo, esse vídeo é só uma breve introdução, uma breve contribuição para a gente olhar com um pouco mais de atenção para o consumo pela perspectiva cultural. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre esse tema, a gente pode adentrar mais a fundo na antropologia do consumo e eu posso aprofundar, explicar, enfim, outros termos e outros conceitos ligados a esse campo. Ficou alguma dúvida? Deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, deixa aí também sugestões de temas para vídeos futuros e nos vemos no próximo. Até lá!